Irmãos, vamos dar sequência à nossa exposição de Gênesis 38, 12 a 19. Nós vamos terminar hoje esse trecho, se Deus permitir, Gênesis 38, de 12 a 19. Os irmãos já conhecem o que aconteceu anteriormente, nos versículos 1 a 11. E agora, dando sequência, já iniciamos essa sequência na semana passada. E vamos terminar hoje, com a ajuda do nosso Deus, vamos caminhar um pouco mais, chegando até o versículo 19, nas nossas explicações e aplicações desse texto que está diante de nós. Vou fazer a leitura, Gênesis 38, 12 a 19, como de costume eu faço na versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Essa é a versão que nós adotamos aqui em nossa igreja, nas leituras públicas aqui. Almeida, revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Diz assim, Gênesis 38, de 12 a 19, fala assim: No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e consolado Judá subiu aos tosquiadores de suas ovelhas, em Tímina, ele e seu amigo Ira, o adulamita, e o comunicaram a Tamar: Eis que o teu sogro sobe a Tímina, para tosquiar as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou, e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: Vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: Que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: Enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: Dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: Que penhor te darei? Ela disse: O teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhos deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Irmãos, nós explicamos esse texto a partir de 3 divisões. Eu disse na semana passada que esse texto tem uma divisão presente nos versículos 11 e 12. E nós temos por costume nomear as nossas divisões a fim de que os irmãos acompanhem melhor a exposição do texto. Esses versículos 12 e 13, os versículos 12 e 13, integram a primeira divisão dessa parte da história. E nós demos o seguinte título a essa primeira divisão: Judá retoma a rotina diária depois de um tempo de luto. Esse é um resuminho, o título resume o que o narrador expõe aqui. E nós seguimos em frente, estudando os versículos 12 e 13, olhamos para esses versículos, entendemos o significado das coisas que são ditas aqui, linha por linha, e entramos na segunda divisão, que é abrangida pelos versículos 14 e 15. Os versículos 14 e 15 englobam uma segunda divisão no texto, porque é um trechinho nesse pedaço da narrativa que faz com que a história caminhe um pouco mais para frente. Por isso, selecionamos essa parte como a segunda parte da história. E o título que nós demos aos versículos 14 e 15 foi o seguinte: Judá é alvo de uma armadilha preparada por Tamar. Os irmãos devem se lembrar, versículos 14 e 15, o versículo 14 mostra que Tamar preparou uma armadilha para Judá, porque Judá, tendo o filho mais novo, Selá,
não deu Tamar como esposa para ele, em cumprimento do levirato. E isso então expunha Tamar de uma forma perigosíssima. Porque sem o cumprimento do levirato, Tamar ficaria sem marido. E isso tinha implicações sociais e até mesmo morais e especialmente econômicas, comprometendo o seu futuro. Se ela não fosse esposa, não se tornasse esposa de Selá, o filho mais novo de Judá, em cumprimento do levirato, que eu já expliquei para os irmãos o que é, ela ficaria exposta a um futuro perigoso. O que seria dela no futuro? Então, para as mulheres naqueles dias, o cumprimento do levirato era fundamental para a sua segurança. Então, ela fez essa armadilha para forçar enganosamente Judá a cumprir o levirato que ele não permitia que seu filho Selá cumprisse. Então toda a história está envolta nisso, nesse problema. Ela quer conquistar os seus direitos. Ela quer ter um filho e quer ter um marido e um filho, para que ela tenha segurança no futuro. Esse é o objetivo de toda a trama aqui. Mas nós vimos isso na semana passada e caminhamos sobre isso e chegamos no item 3. O item 3 é abrangido pelos versículos 16 a 19. É a última parte do nosso texto. E esses versículos, esse trecho, a eles nós demos o seguinte título: Judá é enganado e tem relações íntimas com Tamar. Ela consegue enganar seu sogro, consegue engravidar dele e consegue assim obter seus objetivos, enganando seu sogro. Ela ficando grávida, ela, por assim dizer, poderia exigir que Judá se casasse com ela. Se ele não se casasse com ela, ela pelo menos teria um filho dele e teria assim o seu futuro mais protegido do que se ela ficasse viúva pelo resto de sua vida. Bem, nós olhamos o versículo 16, estudamos esse versículo, os irmãos têm isso tudo gravado, mas falta um pedacinho do versículo 16. O versículo 16 diz assim no finalzinho do versículo 16, diz assim: ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? E nós paramos nesse ponto. Ela está agindo como uma prostituta, ela está disfarçada, coberta. Ele não consegue reconhecê-la. E ela está ali na porta de Enaim, vestida como prostituta e com o rosto coberto. E ele não a reconhece. E ela diz isso a ele, como uma prostituta, ela está agindo como uma prostituta aqui. Ela responde: que me darás para coabitares comigo? É uma negociação que ela começa a fazer. E então vem a resposta de Judá. Judá respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Ele diz: eu vou pagar pelos seus serviços, ele diz a ela. E eu vou pagar muito bem, ele diz. E como nós sabemos que ele vai pagar muito bem? Porque ele diz que dará um cabrito do rebanho. E esse pagamento era um pagamento muito bom naqueles dias. Se os irmãos voltarem um pouquinho, os capítulos aí, as folhas da Bíblia, e chegarem no capítulo 27, vejam o capítulo 27. Nós vemos aí referências a cabritos. 27, versículo 9. E nós percebemos aqui, no versículo 9, por que um cabrito era um bom pagamento. O texto diz: vai ao rebanho e traze-me 2 cabritos. Nós temos aqui Rebeca falando com Jacó.
ela diz, vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Ou seja, os cabritos, um cabrito, era possível com o cabrito fazer uma excelente refeição. As pessoas na época não eram veganas, não eram vegetarianas. Elas comiam carne, não é pecado comer carne, pode comer à vontade, quantos cabritos você quiser, não tem problema nenhum. E os homens de Deus do passado comiam essas coisas. E um cabrito fornecia uma refeição excelente para alguém. E se os irmãos continuarem a leitura, chegando no versículo 16, os irmãos verão algo mais. Com a pele dos cabritos, versículo 16, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. O cabrito também fornecia pele. Então, além de carne, o cabrito fornecia isso também, pele, para fazer roupas ou cobertas, cobertores, enfim. Então, era um excelente pagamento um cabrito. E ela, então, diz que aceita isso. Na sequência, o texto diz assim, ele respondeu, enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Mas ele não tinha o cabrito consigo na hora. O seu rebanho ficava em Tímina, ficava lá. Então ele não tinha o cabrito ali na hora para dar. Então ela faz uma pergunta. Diz assim, dar-me-ás penhor até que o mandes? O que é penhor? É uma garantia. Ela diz, eu quero que você me dê uma garantia de que você vai pagar essa dívida. Eu preciso de algo que me dê segurança para dar sequência aqui às nossas negociações. Você vai me dar penhor? Que penhor você me dá até que você me mande esse cabrito em pagamento pelos meus serviços? E aí o versículo 18 mostra a resposta dele. Respondeu ele, que penhor te darei? Ou seja, o que você quer como garantia? E então ela mostra mais uma vez a sua perspicácia, a sua inteligência, a sua capacidade de obter aquilo que ela quer. Ela diz, eu quero o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. O que ela pediu a ele aqui? O que ela pediu a ele aqui foi nada mais nada menos do que a carteira de identidade dele. Foi isso que ela pediu. Olha, eu quero o seu SIC, seu CPF e o seu passaporte. É isso que eu quero. São coisas personalíssimas. Por quê? Porque o selo, dizem os arqueólogos que estudam essas coisas, o selo era algo feito de pedra, e sobre a superfície dessa pedra, dessa pedrinha, muitas vezes podia ser na forma de um anel, a pessoa gravava ali um sinal dele, com o nome dele, ou o nome da tribo dele, ou algum outro sinal pessoal dele. E esse selo, então, essa pedra ou esse anel, era usado para transações comerciais, para carimbar alguma coisa, para marcar propriedades, para marcar documentos. Era uma espécie de assinatura da pessoa. Ela diz, eu quero esse selo seu. É algo muito pessoal, é algo só dele, é o RG dele. E ela pede isso. E não somente isso. Ela fala, eu também quero o seu cordão. O que era o cordão? O cordão era uma corrente, muitas vezes uma corrente, ou feito de outra coisa qualquer, usada para pendurar o selo no pescoço, por exemplo. Quando o selo não era um anel, a pessoa pendurava ao pescoço, com um cordão. Então ela falou, eu quero o selo e eu quero o cordão. E não somente isso, eu quero o cajado também. O cajado era um bordão, uma vara, por assim dizer, uma bengala. E na ponta da bengala havia também uma inscrição, um desenho, ou o nome da pessoa, ou o nome da tribo da pessoa, ou algum ornamento ali bonito, ali um animal, uma folha, uma flor. Mas era algo também extremamente pessoal. Ela fala, eu quero essas 3 coisas. Você me dá isso, e quando você enviar o cabrito,
eu devolvo essas coisas para você. Foi essa segurança, foi esse o penhor que ela pediu. E o texto prossegue e fala, ele, pois, lhos deu, e a possuiu, e ela concebeu dele. Alguém pode perguntar, mas como ele pôde ter relações com a própria nora e não a reconheceu? Os irmãos se lembram da história de Jacó, com Lia e Raquel? Ele possuiu Lia sem reconhecê-la. Então parece que isso era possível, e de fato acontece aqui de novo. Ele tem relações com a sua nora, ela engravida, o texto diz, ela atinge o seu objetivo, quer engravidar, e ele se vai, e ele não desconfia de nada, e ficou sem desconfiar de nada durante meses. Muito bem, queridos. Essa história é uma história intrigante. Nós vemos aqui um procedimento vergonhoso por parte de Judá. Nós temos visto isso. A família de Jacó é uma família com sérios problemas morais. Já vimos coisas até piores acontecendo nessa família. Isso, até certo ponto, nem nos surpreende muito, quando vemos esse homem fazendo isso que ele está fazendo aqui. Então, nós ficamos perplexos diante disso. E o texto está diante de nós, e temos que lidar com as questões que o texto traz. E uma das questões que o texto levanta, que o texto traz, e que eu quero apontar aqui para os irmãos, e acho que isso é extremamente importante, especialmente considerando o cenário atual, é a questão da prostituição. Porque existem elementos aqui que eu gostaria de passar para os irmãos a título de informação. Nos conhecessem alguns detalhes que existem aqui nessa história, que talvez os irmãos desconheçam. Algumas realidades daqueles dias que talvez os irmãos desconheçam. E alertá-los acerca de algumas coisas que têm sido ditas hoje em dia. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. Na Bíblia, existem duas palavras que são usadas para descrever uma mulher, uma meretriz, uma prostituta. E essas duas palavras, elas são sutilmente diferentes em seu significado. A primeira palavra, a palavra hebraica zoná, significa uma prostituta comum, uma meretriz qualquer. E essa palavra aparece no versículo 15. O texto diz, no versículo 15, vendo-a Judá, teve-a por meretriz. E aqui aparece essa palavrinha zoná, meretriz. Quando nós seguimos na leitura do texto, nós nos deparamos com outra palavra para isso, para essa figura, no versículo 21. Diz assim o 21, observem, como no próprio texto em português, há uma mudança aqui, diz assim, então perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual, que se achava junto ao caminho de Enaim? Aqui aparece uma outra palavrinha para descrever a prostituta. E essa outra palavrinha, a palavrinha kedeshá, significa prostituta cultual, ou seja, uma prostituta consagrada. É uma raiz que dá origem à nossa palavra santo, a prostituta santa, a prostituta religiosa, a prostituta consagrada. É uma outra palavra que sugere isso. A própria palavra kedeshá significa alguém separado, consagrado, devotado. E nós temos então aparecendo aqui essa figura da prostituta cultica, da prostituta religiosa. Isso nos assusta, porque nós não conseguimos, na nossa cabeça, a partir da nossa cultura, nós não conseguimos conceber
a união dessas duas palavras, religião e prostituição. Mas o que há aqui, a ideia presente aqui é exatamente essa. É uma prostituta religiosa. É uma prostituta sagrada. É uma prostituta santa, no aspecto de separada para o serviço de um Deus. É uma prostituta cultual, como aparece aqui no versículo 21. E a mesma palavra é repetida no versículo 22. Diz assim: tendo voltado a Judá, disse, não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram, aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Então nós encontramos mais uma vez a palavra aqui se referindo a isso. Então na Bíblia há essas duas figuras. A prostituta, a meretriz comum e a prostituta cultual. Por que estou dizendo isso para os irmãos? Porque existe hoje, no nosso país, na nossa sociedade ocidentalizada, existe a glamourização da prostituição. Moças prostitutas se exibem nas redes sociais como se isso fosse um trabalho normal, como outro qualquer. Aliás, atualmente não estão mais falando sobre prostituição, elas chamam de job. Job, ou seja, significa trabalho, serviço. Elas se consideram profissionais de uma profissão como outra qualquer e cobram por seus serviços. E quando nós ouvimos as justificativas, inclusive de pessoas religiosas acerca disso, o que é dito é o seguinte: olha, o que a Bíblia condena não é a prostituição em que a pessoa cai, que a pessoa pratica por razões de necessidade, circunstâncias difíceis, problemas que a pessoa tem para criar seus filhos. Esse tipo de prostituição, na verdade, a Bíblia não condena. O que a Bíblia condena é a prostituição cultual. A prostituição cultual, aí sim a Bíblia condena. A prostituição que a pessoa muitas vezes, a que a pessoa se sujeita muitas vezes, pelas mais diversas razões, as injustiças sociais, os problemas que a pessoa enfrenta na vida, as lutas que ela tem para encontrar um emprego, essa prostituição, essa aí não. Essa aí é a prostituta que Deus acaricia. E diz, olha, eu entendo tudo, não tem problema. Você pode se prostituir, mas não vai adorar nenhum ídolo, tá? Se prostituir sem problema, desde que você não abrace não beije nenhuma estátua. Ou seja, são afirmações, irmãos, absurdas, e nós chegamos nesse nível de moral no nosso país, em que a própria prostituição é defendida, muitas vezes com base nas Escrituras, dizendo, não, prostituição só é errado se ela for cultual, se ela for religiosa, se ela envolver a adoração de deuses, de ídolos e outras coisas aí. Mas a prostituição nesses termos que eu mencionei, essa não. Essa prostituição Jesus acolhe. Ele é o amigo de prostitutas e pecadores. Ele diz, eu sei que a carne é fraca e a vida é difícil. Não julgueis, não julgueis. E aí seguimos em frente, achando que está tudo bem. Isso é mentira. Nas Escrituras, é claro, a prostituição cultual é condenada. Os irmãos devem observar por quê, especialmente em 1 Reis 14. Até onde sabemos, não temos esse perfil nos dias modernos, até onde sabemos. Ou eu sou muito ingênuo, talvez, não sei. Mas vejam a prostituição cultual descrita em 1 Reis 14. Observem como o paganismo era assustador e terrível, envolvendo práticas assustadoras e repugnantes até. 1 Coríntios 14, versículo 23. Veja o que diz o texto. 1 Reis 14, versículo 23, diz assim: porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros. Os pagãos, eles tinham essa prática. Eles faziam os seus locais de culto, eles faziam sobre montanhas.
e se reuniam nas montanhas, se reuniam nos montes, para esse tipo de adoração, porque acreditavam que, estando sobre uma montanha, estavam mais perto dos deuses. Essa prática de sair um grupo e orar nas montanhas não é cristã, é pagã. Ah, mas Jesus orava na montanha, ele orava na montanha, Jesus, para buscar solidão. Por isso ele subiu a montanha, ele não tinha quarto para entrar. Então ele orava numa montanha, ele podia ficar sozinho. Mas a prática de ir em grupos nas montanhas, para práticas cultuais, isso é coisa de pagão, não é coisa de cristão. O texto prossegue. E debaixo de todas as árvores verdes, eles também escolhiam árvores especiais, frondosas, com muita sombra, para praticar os seus atos de idolatria. E vejam a que isso estava associado. O que existe aqui nos versículos 23 e 24 é uma descrição de tudo o que acontecia. O texto diz assim: havia também na terra, junto com tudo isso, prostitutos cultuais. Ou seja, eram homens homossexuais que se envolviam nessas práticas. E o texto fala: fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Esses prostitutos cultuais frequentavam os lugares do versículo 23. E ali então haviam essas práticas. E essas pessoas, os prostitutos e as prostitutas cultuais, cobravam pelos seus serviços. E esse pagamento era usado para o financiamento do templo pagão e o sustento da própria prostituta ou do prostituto cultual. Então dizem: olha, é isto aqui que a Bíblia condena. Então, quando alguém pratica prostituição ou pratica atos de homossexualismo, e a Bíblia condena, o que ela condena é isto aqui. A Bíblia não condena a prostituta pelas razões que eu mencionei, e nem condena o homossexualismo pelas razões, por preferências sexuais. A Bíblia condena essa prática da prostituição cultual, seja do homossexualismo, seja da prostituição. Quando, porém, nós olhamos para a Bíblia como um todo, nós percebemos que a Bíblia não faz essa distinção. Quando a Bíblia condena a prostituição, a Bíblia faz isso condenando também outras práticas imorais, e não só a prostituição cultual. E existe um texto interessante, é um texto extremamente instrutivo, que nós encontramos no profeta Oséias. Eu gostaria que os irmãos olhassem esse texto, porque é um texto extremamente instrutivo e atual. Vejam o que diz Oséias. Oséias, no capítulo 4. Oséias 4. E alguém pode perguntar: pastor, o senhor está falando sobre os perigos da prostituição, mas nós somos crentes e no meio cristão isso não existe. Irmãos, desculpem, mas não é isso que a história e a experiência têm mostrado. Nos tempos de seminário, nós tínhamos alunos punidos no seminário por envolvimentos com prostitutas. Nós tivemos problemas no seminário quando era aluno. Tivemos alunos que tiveram que ser disciplinados, expulsos da escola, porque tinham se envolvido com prostitutas. E sabemos de casos de membros de igreja, sabemos de casos de pastores que se envolvem com essas práticas. Então, quando um texto aponta esses temas, eu me vejo na obrigação de alertá-los, porque nós não sabemos a que tipo de tentações os irmãos da nossa igreja, aqueles que nos ouvem, estão expostos. Então é necessário que nós observemos essas coisas com cuidado, porque temos visto isso na experiência de cristãos que aparentemente são maduros, ou aparentemente têm bom testemunho, que caem nessas coisas, e temos que reforçar, portanto, os nossos cuidados em face dessas coisas, porque podemos estar sujeitos a tudo isso.
Veja o que diz Oséias 4. Oséias 4 é extremamente atual e importante. O texto diz assim, versículo 11. Vejam como esse texto mostra, como esse texto equaliza, coloca no mesmo nível todo tipo de moralidade. O texto diz assim, Oséias foi escrito no século VIII, especialmente para Israel, que era um povo extremamente imoral. O texto diz assim, a sensualidade ou a imoralidade, o vinho, e aí vem a explicação de que tipo de vinho, sim, seria o mosto. A leitura seria mais ou menos assim, a sensualidade e o vinho, ou seja, o vinho novo, tiram o entendimento. Observem o perigo dessas duas coisas. Esse texto está dizendo que há dois fatores que enlouquecem você, que anulam o seu raciocínio. Há dois perigos, há dois pecados que anulam o seu bom senso, que anulam o seu raciocínio, que podem levar você por perigos terríveis, por caminhos perigosíssimos. E essas duas ameaças, esses dois problemas, que podem conduzir você por perigos terríveis, por caminhos perigosos, são a sensualidade, a imoralidade e a bebida. São dois problemas sérios. Se você se vê tentado nessas duas áreas, fuja disso ao máximo. Passe longe dessas coisas. Mesmo que uma sombra de tentação venha ao seu coração nesses campos, evite isso ao máximo. A sensualidade e a bebida. Porque essas duas coisas anulam o seu raciocínio, tiram a sua sabedoria, fazem você andar como um louco, fazem com que você não pense direito, anulam a sua mente e fazem com que você tome decisões e entre por caminhos muito perigosos, que podem destruir a sua vida. Então passe longe disso, todos aqui. Evitem a sensualidade e a bebida. É um perigo isso, são coisas perigosas. Fujam disso ao máximo. E o texto prossegue. O texto mostra na sequência a que ponto as pessoas imorais e bêbadas e dadas ao vinho chegavam nas suas loucuras. O texto diz no versículo 11, o meu povo consulta o seu pedaço de madeira. Que absurdo é esse? Como alguém pode consultar um pedaço de pau? Isso é um comportamento próprio de um hospício, de alguém que está num hospício. A pessoa consulta um pedaço de pau. E por que a pessoa chega a esse grau de estupidez? Porque o seu entendimento foi anulado. E por que o seu entendimento foi anulado? Pela imoralidade e pela bebida. A sua mente foi cancelada. O seu raciocínio foi apagado. Ela não enxerga as coisas direito. E por causa disso ela se curva, ela consulta pedaços de pau. E o texto prossegue, e a sua vara lhe dá resposta. Como assim a vara lhe dá resposta? O que nós temos aqui é uma prática chamada rabidomancia, em que a pessoa usava o seu cajado, o seu bordão, para descobrir o futuro. Então, fazia o quê? A pessoa pegava 2 cajados e jogava para cima. E deixava cair no chão. Então, dependendo da posição que caía, ela descobria o futuro. Hoje fazem isso com búzios, não é isso? Eu não sei, eu nunca fui nessas... Quem já foi nisso aí? Já sabe? Sabe como é que faz? Você joga, cai lá de um jeito, você fala, olha aqui, o Lula vai ganhar a eleição. Aí joga de novo, olha, o Bolsonaro vai ser operado. E fica descobrindo o futuro a partir dessas coisas. Naqueles dias eu jogava búzios. Jogava 2 varas para cima. 2 varas para cima. E se a vara caísse para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, enfim, uma em cima da outra, uma do lado da outra, aí a pessoa lia o futuro a partir disso aí. O texto diz, isso é loucura. Isso aí é resultado de imoralidade e de cachaça. Isso aí é resultado de falta de vergonha e de bebedice. A pessoa perdeu o raciocínio. Ela consulta um pedaço de pau e consulta o cajado dela.
Não existe estupidez maior, mas ela faz isso porque a sua cabeça foi anulada. O texto prossegue. Porque um espírito de prostituição os enganou. E aqui fica uma dúvida. O que é isso? Um espírito de prostituição. É um demônio. É um demônio de prostituição. Irmãos, nós cremos em demônios e pode realmente haver pessoas que são influenciadas por demônios e que se envolvem na prostituição por causa de possessão demoníaca ou influência demoníaca. Mas é mais provável aqui que esse espírito de prostituição é uma disposição da pessoa. Quando fala a palavra espírito, ruá, essa palavra pode significar uma disposição, uma inclinação da pessoa. Nem sempre a palavra espírito na Bíblia significa um ente específico, um demônio, um anjo ou o Espírito Santo, nem sempre é assim. Muitas a palavra espírito significa uma disposição, uma inclinação da pessoa, e pode ser esse o caso aqui. Ou seja, a pessoa tem uma inclinação para a prostituição, e isso a engana, isso tira o seu entendimento. Ela tem uma inclinação para a imoralidade. Irmãos, tenham muito cuidado com esse tema, a imoralidade. Tenham muito cuidado com isso. Fujam disso. Os irmãos que se aproximam dessas coisas estão brincando com fogo. Estão andando na beira de um abismo. A Bíblia grita para nós dizendo, cuidado com a imoralidade. E isso não é apenas uma questão meramente de ética sexual. É que a imoralidade realmente anula a nossa mente e nos leva por caminhos perigosos. Então, o texto diz, olha, alguém envolvido com isso faz loucuras. Alguém inclinado para a imoralidade chega a pontos de insanidade assustadores, inexplicáveis. E o texto segue em frente. Eles, por causa dessa inclinação, desse espírito de prostituição enganoso, eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Aí começa esse declínio. A prostituição, a imoralidade faz com que eles se afastem de Deus. E a descrição prossegue. O texto diz no versículo 13, aí vem a prostituição cultual. Veja o que acontece. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Vejam mais uma vez essa prática pagã. Onde os pagãos adoravam? Eles adoravam sobre montanhas, sobre montes. Faziam ali os seus altares, faziam ali os seus lugares de adoração. E ali então eles realizavam os seus atos, nas montanhas geralmente. E também junto a árvores frondosas, isso era comum também naqueles dias. E vejam o resultado disso. Eles faziam essas coisas, eles sacrificavam sobre o cimo dos montes, queimavam incenso sobre as árvores todas, e por isso, diz o texto, por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. O que acontecia? Eles se envolviam nessa prostituição cultual, e essa prostituição cultual incentivava a imoralidade como um todo. Olha, vocês se dão a essa licença, vocês se dão a isso, vocês se entregam a isso, a prostituição cultual. Vocês procuram prostitutos e prostitutas cultuais sobre as montanhas e se envolvem com essas coisas imundas. Sabem qual é o resultado disso? Vocês transmitem com isso uma mensagem às suas filhas. Vocês transmitem com isso uma mensagem aos jovens. Vocês transmitem com isso uma mensagem às suas noras, às mulheres novas. E a mensagem que vocês transmitem é a seguinte: olha, a imoralidade é algo aceitável. A imoralidade é algo que não tem problema, não é tão grave assim. Consequentemente, o texto diz, por isso, as vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Vocês popularizaram a imoralidade. Vocês banalizaram a imoralidade. E por causa disso, as mocinhas de suas famílias são moças sujas.
Elas adulteram e se prostituem. Porque vocês, na sua visão da sexualidade, banalizaram essas coisas. E a imoralidade de vocês contaminou essas moças também. A juventude, as moças das suas famílias, todas elas estão se envolvendo com coisas sujas também. Isso porque estão vendo isso em vocês, nas suas práticas cultuais. O versículo 14 diz assim: não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram. Ele diz aqui. Aqui é interessante, porque esse versículo mostra que Deus pune quem quer, quando quer e como quer. Ele não está dizendo que o que elas faziam era certo, nada disso. Mas está dizendo, olha, eu não vou castigá-las, pelo menos não agora. Nós sabemos que todos esses tipos de ato têm suas consequências. Mas o Senhor diz, eu não vou castigá-las. E não vou castigá-las, vou dizer por quê. E ele prossegue explicando por quê. Ele diz, porque os homens mesmos se retiram com meretrizes, diz o texto. E aqui a palavra comum para meretriz. E na sequência, e com as prostitutas cultuais sacrificam. Ou seja, o texto menciona as duas realidades. Vocês, homens, vocês saem com prostitutas em geral, mulheres aí que estão expostas aí, e vocês também se sentam com as sacerdotisas que se prostituem na adoração de Astarote. Então vocês fazem essas coisas. Vocês não procuram só prostitutas cultuais, vocês procuram qualquer tipo de prostituta. E por causa disso, as pessoas da sua família percebem a sua imoralidade e se afundam na imoralidade também. E o texto prossegue e termina o versículo 14 dizendo, pois o povo que não tem entendimento. E por que perdeu o entendimento? Por que esse povo perdeu o entendimento? Imoralidade e cachaça. Imoralidade e bebida. E o texto diz, o povo que não tem entendimento, corre para a sua perdição. Aqui a palavra perdição sugere a ideia de um povo ser escravizado por outro povo. O povo dominado pela imoralidade sexual e pela bebida. Esse povo é um povo que corre veloz para uma condição de escravidão. Não sei se os irmãos conhecem algum povo assim na atualidade. Mas aqui está. Imoralidade, em geral. O texto aqui iguala tudo. A prostituição, em qualquer forma. A prostituição cultual, como havia no passado. O adultério, tudo isso. Coloca tudo isso no mesmo pé de igualdade. Imoralidade, sensualidade. E além disso, a bebida. E o povo entregue a essas coisas. Isso removendo o seu entendimento. Fazendo com que se entreguem a práticas assustadoras. Essas mesmas práticas promovendo a imoralidade entre os jovens. E a consequência, a escravidão. A escravidão pela falta de entendimento decorrente dessas coisas. Queridos, tudo isso é assustador. E nós, como crentes, temos que ficar atentos para essas coisas. Nós devemos fugir de todo tipo de prostituição. Os moços que estão aqui, as moças que estão aqui, que são expostos continuamente à banalização desse pecado. Esse pecado é exposto nas redes sociais todos os dias, como se fosse algo normal, até engraçado, até aceitável. Não se deixe enganar por essas coisas. Isso pode destruir a sua vida. A palavra de Deus não glamoriza a prostituição. Na palavra de Deus, Jesus não chega para as prostitutas e dá um tapinha nas costas delas, dizendo, olha, a vida é dura, eu entendo vocês. Nada disso. Nada disso. Na palavra de Deus e no ensino de Jesus, a prostituição é pecado. E deve ser abandonado.
E qualquer pessoa que se envolve com essa prática, direta ou indiretamente, está sujeito à anulação do seu entendimento. E é um caminho de degredo, há um caminho de vergonha, um caminho de ruína. Os irmãos devem observar, é interessante, o modo como a Bíblia é severa com a prostituição. A Bíblia não dá tapinhas nas costas das prostitutas, dizendo, como a vida é dura, você não teve opção. Não, a Bíblia não trata as prostitutas assim. Vejam Provérbios 6, é muito severa a linguagem bíblica nesse campo. Não se deixem levar pelos falsos pastores, que glamorizam a prostituição, que vitimizam a prostituta, como se ela fosse alguém que deve ser respeitada porque ela não tinha opções. Não, não creiam nessas mentiras, não creiam nessas lorotas. Vejam o que diz o texto de Provérbios 6. É muito severa a Bíblia nesse campo. Diz assim, Provérbios 6, 26, diz assim: por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. Alguém pode dizer, então pode pagar desde que seja pouco. Não, não é isso. O que esse texto está dizendo é que a prostituta não vale nada. É isso. Pastor, esse texto está dizendo que uma prostituta não vale nada. É isso. Quando você olhar para uma prostituta, você está diante de alguém que não vale nada. É o que o texto diz. E o versículo termina colocando a prostituta em paralelo com a mulher adúltera, como se fosse a mesma coisa. Há um paralelo aqui. E o texto como que iguala a mulher adúltera à prostituta. E o texto diz, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. É como se a adúltera, ela agisse de tal modo que no final dos seus empreendimentos, a pessoa, sua vítima, morresse. É uma caça. É uma caça. O homem que se deita com a mulher adúltera, ele é uma caça. Ele está correndo para a morte. Então é muito perigoso isso tudo. O texto nos alerta. Fujam dessas coisas. Essas mulheres não valem nada, diz o texto. Vira as páginas da Bíblia, veja o capítulo 23. Provérbios 23, 27. Diz assim, mais uma vez, o texto iguala a prostituta à mulher adúltera. Diz assim, pois cova profunda é a prostituta, ou seja, o homem que procura uma prostituta, ele está se suicidando lentamente. A prostituição é um suicídio lento. O homem que procura uma prostituta está indo para a cova. E o texto fala da adúltera, poço estreito à alheia, a mulher do outro. A adúltera, ela é um poço estreito. Você cai nesse poço, não consegue sair, você morre. Ela tira a sua vida. Vejam o capítulo 29, versículo 3. 29, 3. Vejam o que a mulher, a prostituta, faz antes de tirar a vida da pessoa. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O homem que se aproxima dessas práticas, ele gasta os seus recursos, ele empobrece. E no final, ele é morto. A prostituta o conduz ao caminho da sepultura. O Senhor Jesus ensinou que a prostituição não é um problema social, como dizem por aí. Não, longe disso. Vejam Mateus 15. Mateus 15, 19. Diz assim. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus desígnios. Vejam, a fonte é o coração. Do coração procedem homicídios, adultérios, prostituição. A prostituição não é resultado de uma sociedade injusta. Não. A prostituição é resultado de um coração mau. A mulher que pratica essas coisas, o homem que procura essas coisas, isso tudo decorre de um coração perverso.
As questões sociais não são mencionadas aqui. Vejam Gálatas 5,19. O apóstolo Paulo realça isso também, em Gálatas 5,19. Diz assim: ora, as obras da carne, ou seja, as obras que decorrem da inclinação pecaminosa do homem, são conhecidas. E são, primeiro, prostituição. Não são obras de uma sociedade injusta. Sempre teremos injustiças sociais. A prostituição é resultado das inclinações pecaminosas do coração de alguém. Não podemos glamorizar isso. Vejam 1 Tessalonicenses 4:3. Em que o Senhor reprova essa prática e nunca trata essas coisas como algo que as pessoas fazem por serem vítimas dos problemas da vida. Diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Mostrando o pecado dessa prática, que vos abstenhais da prostituição. Então, meus queridos, nós temos na palavra de Deus uma visão diferente disso tudo. Nós ficamos assustados quando olhamos as redes sociais, quando vemos os discursos que são feitos por aí afora, sempre mostrando essas práticas como coisas naturais, como coisas alternativas e até necessárias muitas vezes. Mas a palavra de Deus apresenta uma outra realidade. E nós devemos acolher o que a palavra de Deus diz, reprovando essas coisas e fugindo dessas coisas. Apesar de toda a gravidade dessa prática, apesar de toda a gravidade das práticas dessas mulheres imorais e das pessoas que se envolvem com tudo isso, a Bíblia mostra que existe uma saída para pessoas envolvidas nisso. Nós sabemos de casos de mulheres que se envolveram com prostituição no passado e conheceram a graça salvadora de Jesus e abandonaram essas práticas. Aqui em nossa igreja, nós tivemos algum tempo atrás uma senhora que tinha sido prostituta. E agora, hoje, ela é uma mulher casada, que vive uma vida de santidade real, autêntica, é uma crente de verdade, estudiosa da palavra de Deus, uma senhora que dá um excelente testemunho de vida cristã, teve a sua vida totalmente transformada. E ela veio e me contou o seu passado. E eu disse a ela na época, eu disse: irmã, eu fico muito sensibilizado com o que Deus fez na sua vida, mas eu vou pedir para que a senhora não conte isso para mais ninguém, porque há irmãos que podem olhar para a senhora com outros olhos, e eu não posso nem culpá-los por isso, porque realmente esse é um pecado terrível, assustador. Então, para evitar qualquer tipo de constrangimento, não fique espalhando o seu testemunho específico, dando detalhes do seu testemunho para as pessoas da igreja. Vamos louvar a Deus pela libertação da irmã, porque agora a irmã é uma irmã santificada, que vive dentro daquilo que a palavra de Deus ensina, mas não fique espalhando o seu testemunho com detalhes por aí afora. Diga apenas que a irmã tinha uma vida longe de Deus e que o Senhor a resgatou. Mas o testemunho dessa irmã é um testemunho que mostra que é possível alguém que viveu nessa vida, é possível essa pessoa conhecer a graça salvadora e abandonar essas práticas e viver para o Evangelho como essa senhora vivia. E vive ainda hoje. E os homens que se envolvem com isso também têm a mesma solução, o mesmo remédio. Se aproximar do Senhor e dizer: Senhor, eu tenho me envolvido com isso. Eu tenho me envolvido com pornografia. É uma forma de prostituição mental. É uma forma de prostituição visual. Eu tenho me envolvido com isso. Isso tem anulado meu entendimento. Eu tenho me envolvido em conversas desse tipo. Eu tenho procurado essas coisas. Eu tenho sido descuidado, homens e mulheres, temos sido descuidados nesse campo. Temos brincado com essas coisas, como se essas coisas não tivessem perigo nenhum. E agora sabemos pela sua palavra de quanto elas são perigosas. E queremos, Senhor, eu quero, Senhor, abandonar tudo isso. E se arrepender. E se aproximar do Senhor pedindo o seu perdão. Na igreja de Corinto havia crentes que tinham se envolvido com prostituição. O apóstolo Paulo admoestou aqueles crentes, dizendo em 1 Coríntios 6,15, vejam como ele fala. É curiosa a forma como ele usa a teologia para exortar os crentes à pureza.
Vejam o que ele diz em 1 Coríntios 6,15. Ele diz o seguinte: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Os corpos de vocês são santos. Os corpos de vocês são membros de Cristo. E eu, porventura, vejam essa hipótese, irmãos, é uma hipótese inaceitável. O texto diz: e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo, que envolvem aqui o meu corpo. Eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. O meu corpo pertence ao Senhor. O meu corpo é dele, ele habita em mim. Eu vou me envolver com essas coisas? Eu vou empregar o meu corpo nessas práticas? Absolutamente. De forma que, diante desse tipo de pecado, eu tenho que fugir, assustado, sabendo dos perigos dessas coisas. Não foi o que aconteceu com Judá. Judá se envolveu com prostituição, mostrando o caos que se instalou na família de Jacó. Voltando para o capítulo 38, nós vemos o versículo 19, que encerra essa parte. E o versículo 19 diz assim: levantou-se ela, tendo concebido, tendo atingido seu objetivo, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Sucesso total. Ela enganou seu sogro, ela engravidou dele, conseguiu garantir o seu futuro e voltou para casa dissimuladamente e aguardou para ver o que iria acontecer. E o que vai acontecer, nós veremos na próxima oportunidade. Nós vamos ver o que vai acontecer. Veremos o desfecho dessa história. Ela está grávida, mas não sabe ainda. Nós sabemos, ela não. O texto nos contou. Mas vai aparecer a gravidez. E isso era tudo que ela queria. E veremos então a sequência dessa história, o modo como Judá colheu os resultados desse seu ato. Irmãos, são 7h30 agora. E eu vou terminar o sermão agora aqui, mas eu não posso terminar sem fazer uma pequena observação aqui. E a minha observação consiste do seguinte: há alguns dias eu tenho algo que tem martelado aqui na minha cabeça, em relação a essas coisas que eu tenho ensinado aqui. Os irmãos têm acompanhado sempre de forma tão atenta, e é muito gostoso pregar para vocês, porque vocês são muito atentos, e acompanham com muita atenção. Eu percebo que os irmãos estão comigo, e é bom pregar assim. A igreja que a gente vai pregar, e as pessoas estão em outro planeta. Eu já desci de púlpitos já por causa disso. Eu já vi as pessoas tão desatentas, que eu disse: irmãos, eu não vou pregar mais não, vocês não querem ouvir? Com licença, eu vou descer. Desci e fui embora. Eles correram atrás de mim e falei: não vou pregar mais não, fui embora. Aqui eu nunca precisei fazer isso. Os irmãos são muito atentos e prestam muita atenção, e isso faz com que a minha responsabilidade, a dos demais pastores, aumente. Nós ficamos preocupados com o que nós falamos aqui, muito preocupados, e passamos a semana toda preocupados com o que vamos dizer aqui. E existe algo que eu tenho dito aqui, nas pregações de Gênesis, que é algo correto. Eu pesei isso com muito cuidado, tenho pensado nisso com muito cuidado, e é algo correto, mas é algo que pode ser perigoso. E eu quero alertá-los quanto a isso. O que é? Eu tenho dito aqui, reiteradas vezes, que apesar de toda a imundícia dos filhos de Jacó, de toda a imundícia de Judá, apesar disso tudo, Deus usou essa família. Apesar de todos os desvios de Tamar, por exemplo, Deus colocou Tamar como uma das ancestrais de Jesus. E Deus colocou Judá como pai da tribo que trouxe o Messias ao mundo.
tudo isso que eu disse, irmãos, é verdade. Se os irmãos olharem a genealogia de Jesus, os irmãos vão encontrar Tamar e Judá. E eu tenho dito isso para afirmar o seguinte: olha, queridos, isso mostra que Deus nos usa apesar das nossas falhas. Isso mostra que mesmo sendo pecadores, Deus pode nos tomar na mão e nos usar na sua obra. E tudo isso que eu disse é verdade. Mas, queridos, isso que eu tenho dito pode fazer com que algumas pessoas abracem essa verdade e caminhem por direções perigosas. Pensando assim: eu sei como funciona a cabeça humana, porque eu tenho uma. Eu sei como funciona o coração humano, eu tenho um batendo aqui. E o pensamento pode ser o seguinte: já que... Preciso completar? Preciso completar o pensamento? A cabeça de vocês é igual à minha, não é? Já que... Por que eu tenho que viver uma vida santa? Deus pode me usar eu sendo um porco, como Judá. Olha só Judá. Tamar, ali, na linhagem santa. Judá, meu Deus, Judá, ancestral do Messias. Eu não chego nem perto da maldade desse homem. Então, já que Deus usa pessoas sujas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não era assim que pensava em Corinto? Então, vamos pecar bastante, para a graça ser abundante. Dá até corinho. Vamos pecar bastante, para a graça ser abundante. É assim que a nossa cabeça funciona. Nós usamos verdades santas, santíssimas, para fundamentar os nossos desvios. Tamanha a nossa maldade, tamanha a nossa obtusidade, a nossa corrupção, que nós somos capazes de pegar verdades preciosíssimas, santíssimas da palavra de Deus e transformá-las em desculpas para o nosso pecado. Por isso, queridos, eu quero alertá-los. Isso que Deus fez com Judá, com Tamar, usando-os poderosamente apesar do seu pecado, é algo que Ele faz de vez em quando. Ele não faz isso sempre. Ele faz isso de vez em quando. Na maior parte das vezes, diante do homem mau, perverso e sujo, Ele pesa a sua mão. De Deus não se zomba. E eu quero deixar com os irmãos um alerta que está presente no 4º versículo de Judas. E os irmãos vão grifar esse versículo para toda vez que eu disser, nos próximos 15 anos pregando em Gênesis, toda vez que eu disser que Deus usa pecadores, os irmãos vão se lembrar desse versículo. Vão grifar, vão pintar, pegue uma canetinha colorida, lumicolor, aquela que brilha, e vão grifar esse versículo. Para não permitir que seus corações sejam fontes de engano. E enganem vocês, usando verdades santas como justificativa para o pecado. Vejam o que diz Judas, versículo 4. Fala assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Isso na igreja. A igreja foi infiltrada por homens perigosos, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios. São homens irreverentes, são homens que não têm respeito pelas coisas de Deus. Isso significa impiedade. Isso é impiedade. E vejam o que eles fazem. Eles transformam em libertinagem a graça de Deus. Vamos pecar bastante,
para a graça ser abundante. Eles transformam em libertinagem a graça de Deus. Deus perdoa. Mergulhemos na podridão. Deus usa pecadores. Sejamos imundos. Vamos ao chiqueiro. Juntos e felizes. O Senhor perdoa e até nos usa. Ele fez isso com Judá. Ele fez isso com Tamar. Vamos pecar bastante para a graça ser abundante. Transformam em libertinagem a graça de Deus. Não façam isso, queridos. Quando o Senhor realiza essas coisas, Ele quer com isso nos encorajar, dizendo: olha, apesar das suas imperfeições, eu tenho disposição para perdoar. E eu tenho disposição para restaurar e usar. Mas não usem esse ensino como base para viverem na podridão. Nós somos crentes. Não imitem esses homens de Judas 4. Queridos, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, nos santifique, nos ajude, para que essas coisas todas penetrem na nossa vida, nossa alma, e sejamos pessoas honradas, santas e retas. Senhor Deus, obrigado por esse texto que estudamos, que terminamos hoje. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender que todas essas práticas que vemos aqui nas Escrituras foram práticas horríveis, reprováveis, sujas, e que nós não nos deixemos levar pelo tom que o mundo dá, que procura banalizar essas coisas, fazer com que pensemos que são coisas normais, aceitáveis e comuns, e até necessárias. Não, que a nossa visão seja uma visão diferente, instruída pelo Senhor. Livra-nos do engano, livra-nos da mentira, e santifica o seu povo, santifica os homens desta igreja, as mulheres desta igreja, os jovens, todos, e que andemos nos seus caminhos, em pureza de coração, em pureza de conduta, pedimos. Em nome de Jesus, o Salvador. Amém.